Queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Podeis tomar assento, em nome de Jesus. Quero aqui, de coração apertado, ministrar a última aula para vocês, sabendo que Deus, nestes 4 dias, realizou grandes maravilhas no nosso meio. Saio daqui com um sentimento de amor muito grande, irmãos. Talvez vocês que moram aqui não sabem quanto é bom poder morar aqui. Para quem vem de uma agitada capital, São Paulo. Antes de começar a minha fala e esta aula de hoje, concluindo, eu não posso deixar de agradecer também ao nosso presidente, o pastor Atonildo, por, de uma forma também simples, liberar o púlpito da igreja que ele é presidente, para que aqui eu pudesse falar esses 5 dias. É uma grande responsabilidade também para mim, e eu quero dizer para o senhor que também é uma honra poder estar aqui. E eu fico feliz em receber essas palavras do Senhor no último dia, que é um feedback muito importante para mim, um retorno, e também do próprio povo. Muito feliz pela sua companhia. Nem todos os presidentes que eu tenho andado um pouquinho não são tão humildes como o senhor. Muito obrigado mesmo, também de coração. A comida do pastel na rua. Tá bom? Muito bom. Na casa da pastora Dina, da sua mãe, do seu pai. Estou levando muita experiência, que talvez vocês possam imaginar que eu estou só transmitindo. Eu sou um Rio Jordão, eu estou recebendo muito. Muito. Desde a irmã que faz a comida, até o nosso presidente daqui. De todos, desde a pastora, irmã Diná, pastora Diná, Deus abençoe, de uma forma toda especial. A irmã tem uns pais maravilhosos. A sua mãe, nem se fala, não vou falar muito dela, porque ela é uma pessoa maravilhosa. Um beijo no coração da senhora, viu? Vou dar só um beijo só para a senhora. O senhor não fique com ciúme nem com inveja, que eu vou dar um beijo também para o senhor. Vocês não têm noção o que esse casal me ensinou. É algo que eu vou levar para a minha vida. Muito obrigado a todos vocês, a toda a família, a todas as irmãs gêmeas que tem da família Abreu. Não vou falar o nome de todos, mas eu coloquei aqui o nome de algumas pessoas que me apoiaram todo dia. O Joatan, eu acho que se o Joatan não entrar no céu, eu acho que ninguém mais aqui entra. Porque Joatan tem uma mansidão tão especial que vale a pena estar perto de Joatan. Então, Joatan, Deus abençoe a tua vida, o teu ministério, a tua descendência e tudo que você colocar à mão. Eu saio daqui amando muitas pessoas, e uma delas é você. Um amor em Cristo, tá bom? Fundo do coração. Joatan é sensacional, irmãos, porque para mim aguentar 5 horas só eu falando, não é para qualquer um. E na viagem é ele que vai me buscar, no dia a dia ele está me pegando no hotel, me levando em outros lugares,
que me deu um apoio muito grande. E a Rosa América. A sua esposa está onde? Ali. Deus abençoe de uma forma rica e poderosa. Muito obrigado. Quero agradecer também, irmãos, a uma pessoa que eu estou tentando olhar aqui para ver se eu vejo ela e não consigo, que é o André e a Priscila. Estão chegando, então não vou poder esperar, mas eu vou falar publicamente que eu não posso ser hipócrita de dizer para vocês que foi através deles, e principalmente da Priscila, que me achou no YouTube, viu eu falando sobre o plano divino e entrou em contato comigo. Então ela é o canal onde a vontade de Deus está sendo feita nesses 5 dias aqui. Então louvado seja Deus pela vida dela. Deus abençoe também, irmãos, porque não é fácil para quem é de São Paulo, durante um dia, fazer 4 estações. Eu fiquei com garganta inflamada, fiquei com dor de cabeça, e a irmã Suelma, me ajudou, me auxiliou. Gente, eu vou ser sincero, eu aqui, se eu adoecer, eu tenho um médico, tenho um velório, se eu morrer, tem um cemitério já certinho, quem me vela, quem cuida de mim. Gente do céu, pastor do céu, querer o que mais? Fome eu não morro aqui, eu percebi que eu estou saindo acho que uns 10 quilos a mais. É algo sensacional. E para não faltar, ainda recebi uma consulta, não posso deixar de usar. Muito obrigado, irmão Gilson. E a sua esposa Sueli, Deus abençoe. Obrigado pela consulta, pelo tratamento. Eu tenho que falar, se eu não falar, eu tenho que agradecer você publicamente. Obrigado, não tinha dinheiro para pagar, mas galardão é galardão, né? Se você não recebe aqui, recebe no céu. Obrigado pela tua vida, Deus abençoe tua casa, tua família, teus filhos e tudo que você colocar a mão. Irmãos, as irmãs que cuidam da cozinha, a irmã Joselita, da igreja Vila das Furnas, é Furnas? Ah, irmão, é que digitei errado aqui. É ilha de onde? É Vila de Furnas. Então, vocês me perdoam. Que é das Furnas, que com tanto carinho fez tanta comida gostosa, irmãos. Eu fico falando assim para vocês que é tão bom ser tratado bem, gente. Não tem preço não. Não precisa de mais nada. O tratar bem as pessoas é muito bom, porque eu passei a minha vida inteira tratando as pessoas bem. E é tão bom quando você é tratado bem. E quando se fala em excelência de tratar bem, quando se fala em pessoas tratando bem, aí tem o pastor Antônio, que não trata bem. Ele não trata bem. A sua esposa Joselita, eles não tratam bem. Eles supervisionam você, cuidam de você, tiram você na hora do aperto, igual... é pastor Manuel, perdão. Delfino. Não, Delfina. Irmã, olha, a irmã Delfina não vai me perdoar, pastor. Me perdoa. Irmã Delfina, a sua filha não vai me perdoar, porque ela todo dia nós estamos juntos em algum lugar, em alguma casa, almoçando, ela fazendo comida e eu não gravei o nome dela ainda. Eu tenho dificuldade em gravar nome, não estou revelando meu pecado aqui para todo mundo. Vocês são excelentes. Sabe o que é excelência no servir? O presidente está muito bem assessorado com vocês. Tirando o churrasqueiro, que evoluiu muito, Deus abençoe, vocês são excelentes. Obrigado a todos os irmãos que me acolheram. Irmão Pato, obrigado pelo café da tarde hoje. E irmãos, é muito difícil sair daqui. Obrigado pela vida do seu esposo, Daniel. Daniel, eu olhei para ele a primeira vez e falei, ou ele é um muçulmano, ou ele é um turco.
Ele é alguma coisa que não é normal, que eu acho que é um dos homens maiores que tem aqui. Diferente de todo mundo. Onde ele aparecer, ele é diferente. Mas, irmãos, eu nem vou falar para vocês não ficar com ciúmes de mim, mas também só eu posso falar essas coisas. Mas fez um negócio bom, não vou falar. Deus abençoe a ele, agradeço publicamente, tá bom? Fala para ele que continue assim, só que aí é o problema, eu não consigo ficar mago morando perto dele não. Que olha como o homem cozinha bem. Comeu a parmegiana de filé mignon, muito bom. Vocês são um amor de pessoas, gente. Eu não vou fazer isso, mas eu não vou interpretar errado, mas dá vontade de dizer assim, sabe quando chegou o povo assim perto de Jesus, falou assim, os discípulos falaram assim, Jesus, aqui é tão bom, é tão gostoso, eu vou fazer uma cabaninha aqui, ó. Fica eu vou ficar aqui pertinho, estou doidinho para dizer assim, ainda eu ganhei uma casa aqui, teve um casal que falou que vai construir uma casa para mim aqui, aí que vou ficar por aqui mesmo. Deus abençoe, gente. Pastores, diretoria, membros, irmãos, Minasul, continue sendo essas pessoas tão acolhedoras, tão amáveis, tão amantes de Deus, tão amantes da palavra. Eu agradeço a Deus também pela irmã, a Rose, que está aqui do lado. Deus te abençoe, Rose. Você é uma pessoa espetacular, especial, amável, uma pessoa de Deus. Deus te ama poderosamente e Ele tem uma grande obra para realizar na tua vida e você sabe, tá bom? Obrigado por estar aqui, tá bom? No último dia, fico muito feliz. Meus irmãos, eu acho que eu não esqueci de nada, tem um músico aqui que é o maestro, esse rapaz é Marcos Paulo. Deus te abençoe. Você é muito importante aqui na igreja, viu? Deus abençoe, você faz parte. Obrigado aos músicos, os tocadores, quem canta, quem não canta, as crianças que o pastor fala toda vez, seguem caminho reto, ele segue tudo atrasado e correndo, aquela criançada toda também. Obrigado para vocês. Segue reto, ele sai tudo, aí sai correndo, muito bom. Igreja viva é assim, isso que é bom. O bom do pentecostal é que nós somos vivos, gente. Nós temos liberdade, não é verdade? Isso que é gostoso. Você pode pensar fora da caixinha, pensar fora do quadrado, só não pode pecar. Abra a sua Bíblia no livro, por gentileza, de Apocalipse. Pode dar glória mesmo, meu irmão. Deixa Deus te usar. Dá glória mesmo. Deixa Deus te usar. Se der vontade de chorar, chora. Se der vontade de pular, pula. Se der vontade de gritar, grita. Que Assembleia de Deus nasceu no fogo, vai continuar no fogo e eu continuo dando estudo com fogo também. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro do Apocalipse do Antigo Testamento. Apocalipse do Antigo Testamento, capítulo 9, por favor. Capítulo 9, livro do profeta, livro do Apocalipse do Velho Testamento, capítulo 9, versículo 25. Estou ouvindo aqui as folhas. Eu estou só vendo aqui quem participa de escola dominical, viu? Eu sei, irmão. Olha aqui no meu óculos aqui. Livro do profeta Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 6, é história. Do capítulo 7 ao capítulo 12 é revelação. O livro do profeta Daniel encerra as palavras e sela o livro. No livro do Apocalipse, o livro é aberto. É selado o livro para que fosse aberto no tempo do fim. E quando Jesus se revela para João na ilha de Pátimo,
para poder abrir o livro e desatar os 7 selos. E o anjo aparece a João na ilha chamada Pátimos, e quando ele começou a falar sobre as grandezas e mostrar, aí João olha, ele falou, eu olho assim, e João olha e pergunta, mas Senhor, mas quem é a pessoa digna de desatar estes selos que foram selados na época do profeta Daniel? Quem é este homem digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? E o livro do Apocalipse diz que João chorava. E quando João chorava, um ancião de branco tocou e disse, João, não chores mais. Eis aqui o leão da tribo de Judá, que morreu o único digno de abrir o livro e de desatar seus 7 selos, porque foi morto e reviveu. Não chores mais, os livros serão abertos. Então eu vou fazer a leitura de um livro de Apocalipse do Antigo Testamento, que quando foi escrito, estava selado, fechado, e depois nós vamos para o Apocalipse aberto, porque é muito importante poder entender o Antigo e o Novo Testamento. Por isso que Daniel, no Antigo Testamento, ou seja, os 6 primeiros livros, falam da história do cativo. Quando começa, meus irmãos, a estudarmos do 7 em diante, aí complica. Aí fica um livro simbólico, semelhante ao do Apocalipse. Até poucas pessoas falam sobre este período. Nos diz assim, por favor, capítulo de número 9 e o versículo de número 24. Diz-nos assim a palavra de Deus. 70 semanas estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Só mais um texto, por favor. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais o povo do príncipe que há de vir. Apenas o versículo parteado do versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar os sacrifícios e ofertas de manjares. Meus irmãos, por favor, para me concluir, eu preciso só relembrar vocês aqui. Nós estudamos, desde a primeira aula, falamos um pouco de Deus no eterno passado. O amor de Deus na eternidade, no seu planejamento. No planejamento, na criação de todas as coisas. Porque o plano divino, tudo aqui se encaixa. O que eu acho lindo no estudo do plano divino
é que tudo aqui se encaixa, tudo é perfeito. Os números vão batendo até o final, para os contadores que estão aqui. Então, nós estudamos Deus no eterno passado, a terra original da criação, falamos sobre a queda de Lúcifer, que a terra ficou caótica e Deus não cria nada sem forma e nem tampouco vazia. Falamos um pouco sobre a terra restaurada, sobre as semanas da criação, conversamos sobre a dispensação da inocência, e aqui nós tratamos sobre Adão, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a morte. A partir daqui, a morte entrou em evidência e começou a agir na vida de todas as pessoas. E é bom lembrar que, eu não conversei nas aulas passadas, a morte teve o poder de agir na vida de todos aqui. Mas só que em todo esse plano divino, que são 7 dispensações, ou seja, 7 períodos de oportunidade, inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e do milênio, 2 pessoas aqui não morreram. Enoque foi transladado aqui para o céu, Gênesis 5, 24, Enoque, transladado, ninguém sabe, ele está nos mistérios de Deus. E tem uma outra pessoa que não morreu também aqui. Elias, não sentiram a prova da morte, ou seja, não morreram. E Deus é tão lindo. Eu vou voltar aqui que agora eu posso já passear um pouco num quadro. Para quem não acompanhou, não vai saber muito, tá bom? Por exemplo, só que aqui na grande tribulação vai ter 2 testemunhas que irão pregar aqui na grande tribulação. Deus levantará na grande tribulação 2 homens, e esses homens vão morrer na grande tribulação e vão ressuscitar em praça pública. A ideia, a teoria é que um desses homens é Enoque, porque ele precisa morrer para entrar no céu, e a outra é Elias, que também precisa morrer. São eles 2 que vão operar sinais e maravilhas na época da grande tribulação, nesses 7 anos aqui. Na realidade, somente no segundo período da grande tribulação, apenas 3 anos e meio. E Deus é tão lindo, irmãos, que eles vão morrer. E eles precisam morrer para poder receber um corpo glorificado, para poder irem para o céu. Não entra ninguém no céu sem morrer. Então eles vão ter que morrer. Algumas pessoas até perguntam, mas como é que funciona? Mas e Moisés, que apareceu no Monte da Transfiguração, e apareceu Moisés e Elias? Alguns dizem que é Moisés. A gente não pode nem testar. Como escatologia não é palpável, como escatologia você não consegue segurar, é muito símbolo, não dá para ter certeza se é Moisés. Mas alguns dizem que é Elias e Moisés, outros dizem que é Enoque e Moisés. Nós, na nossa visão assembleiana, e uma visão que para se entrar no céu tem que morrer, porque eles já tiveram na terra, já foram tentados pelo inimigo. Então, os 2 que não morreram aqui foram Enoque e Elias. Só que a passagem bíblica, quando você estuda de Moisés, dá para entender que Moisés não morreu. Aí quando você olha direitinho, até hoje não acharam o corpo de Moisés. Então, até hoje não tem lugar, tem corpo, tem sepulcro de todo mundo, menos de Moisés. Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Mas
Eu quero apenas deixar aqui uma rápida história ou interpretação de um escritor, de um livro que eu li, porque livro para mim é igual peixe, mesmo que eu não goste. A gente come e deixa os espinhos de lado. E eu comi esse peixe e eu achei interessante quando ele estava tratando sobre o corpo de Moisés. Aí ele falou assim, olha, na minha visão, eu acho que Deus pegou uma pedra, abriu uma pedra, pegou o corpo de Moisés, colocou dentro da pedra, fechou a pedra, jogou a pedra entre as outras pedras e disse para Satanás, aí Satanás, procura aí entre as pedras o corpo de Moisés. Achei interessante, porque não tem quem ache o corpo de Moisés, nem Satanás, ninguém. Agora um dia, meu irmão, eu tenho certeza, quando eu estiver nas bodas do Cordeiro, eu quero perguntar para Moisés como é que foi aquela travessia. E quanto tempo eles levaram com aquele povo todo atravessando ali e Deus soprando. Na minha terra, no Pernambuco, e soprou das narinas de Deus. Na realidade não foi da boca, foi da narina. Das narinas de Deus. Se fosse a boca, meu Deus do céu, até a terra ia. Na minha terra eu falaria diferente. Eu falaria, na minha terra não é nariz grande, nariz pequeno, narina grande, narina... Não, é venta grande, venta pequena, venta grande. Aí se fosse uma tradução nordestina, se fosse fazer uma tradução nossa, então eu iria dizer assim, e da venta de Deus saiu o vento e soprou sobre todos os moradores, sobre o mar, e o mar se abriu. Deixa eu procurar aqui as 70 semanas e já vou passar aqui para vocês. A página 31. Obrigado. Abra a sua apostila na página 31. Cadê meu? Poxa, tá aqui. É tudo preto aqui. Página 31. Na sequência, estudamos a inocência. Na inocência, Deus, porque amava um povo, criou o jardim e colocou o seu povo dentro do jardim. Deus sempre amando o povo. Na consciência, aqui já entra automaticamente após o pecado. A consciência, o período. Depois do governo humano. Aqui no governo humano, nós estudamos sobre a questão da Torre de Babel, e foi muito importante. Depois, a era patriarcal, Abraão, Isaac, Jacó, e foi muito importante. Tá bom? E depois nós estudamos aqui a lei, porque a lei foi dada a Moisés e foi muito importante. Como Deus queria um povo, queria habitar no meio do povo, queria ter um povo, queria que esse povo fosse uma nação, ele agora estabelece leis para reger este povo. E todo esse período aqui, nós estudamos um pouco sobre a morte no Antigo Testamento, que todos que morriam no Antigo Testamento iam para o inferno. E o inferno, tanto os justos e os injustos iam para o inferno. O que diferenciava era um grande abismo de Lucas, capítulo 16, versículo 24, da história, que é uma história que é a base, tá bom? Do rico e Lázaro. E estudamos que neste mundo aqui, mundo inferior dos mortos, Jesus, quando morreu, ele ressuscita e leva cativo o cativeiro para embaixo do altar de Cristo. Ou seja, hoje todos que morrem vão para o céu esperar o toque da trombeta. Isso é o que nós aguardamos. Aguardamos o toque da trombeta. Por isso que Paulo diz, nós estamos agora na dispensação da graça, na dispensação do Espírito. Por isso que Paulo diz assim, nós, os que ficarmos, seremos arrebatados, seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor Aí recebemos no tribunal de Cristo o nosso galardão
e as nossas coroa pelo que trabalhamos aqui na terra, na graça. Enquanto isso, vamos para as boldas do Cordeiro. Enquanto nós estamos aqui nas boldas do Cordeiro, quem ficou na terra vai passar pelos horrores da grande tribulação. E no final da grande tribulação vai ter o julgamento da trindade satânica: o diabo, o falso profeta, o anticristo, o antideus, vão ser julgados na vinda de Cristo em glória. Porque nós falamos que a vinda de Jesus é uma só, mas em duas fases separadas. Por exemplo, Jesus vem, arrebata a igreja, que é o arrebatamento, que é o rápido. Depois de 7 anos, ele volta com a igreja, com todos. No final, inclusive uma criança me perguntou isso aqui ontem. Quem vai vir aqui? Toda a igreja em corpo glorificado, que foi arrebatado aqui, ó, antes dos horrores da grande tribulação. Nós, irmãos, não acreditamos que vamos passar pelos horrores da grande tribulação. Nós não acreditamos que vamos passar pelo cavaleiro branco, nem amarelo, nem vermelho, nem preto. Nós não acreditamos que vamos ver os fogos, as bombas. Nós, igreja, vamos passar pelo princípio de dores. Já estamos passando pelos princípios de dores que são alertas para a igreja que Jesus Cristo está voltando. Segundo Billy Graham, quando ele ainda estava vivo, os Estados Unidos já tinha mais de 2.500 falsos profetas que se intitulavam Jesus Cristo, ou enviado de Jesus Cristo. E a igreja tem que estar alerta. Por quê? Porque nos últimos dias, antes do arrebatamento, muitos até dirão que são o Messias e não é ele. Muitos até dirão que virão em meu nome e enganarão a muitos. Falamos sobre o arrebatamento, que depois de 7 anos, a igreja desce em glória, em corpo glorificado, chamado da revelação total, vindo com poder e grande glória, e destrói e finaliza a grande tribulação e começa o milênio. E conversamos também um pouco, antes nós comentamos sobre isso, ok, agora vamos entrar na grande tribulação. E, irmãos, esse assunto é tão importante, página 31, que dentro de todos os períodos dispensacionais que eu mostrei aqui para vocês, a grande tribulação é a 70ª semana profética de Daniel. Ou seja, é a última semana. Para ficar mais claro, eu vou pedir para vocês voltarem a página, por favor, volte a página. 1, 2, vamos voltar aqui nas 70 semanas, depois nós voltamos a 31. 25. Eu quero somente ler isso daqui para mim dar continuidade ali à grande tribulação. Página 25, por favor. As 70 semanas de Daniel. Página 25, as 70 semanas de Daniel. Nos diz assim: sem dúvida alguma, a profecia-chave sobre a porta dos mistérios da escatologia bíblica são as 70 semanas proféticas de Daniel. A interpretação das semanas proféticas foi dada diretamente por Gabriel, assistente de Deus, o mesmo anjo que anunciou o nascimento de Jesus em Lucas 1, 26, 35, e também de Daniel 9 e 21. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. A palavra hebraica empregada nesta passagem é Shabua, que significa 7. Entre os hebreus é comum a expressão Shabua, que tem o sentido de semanas e de dias, como também semanas
de anos. Nesse caso aqui, são semanas de ano. Quando você olha esse quadro aqui, olha como que funciona. Primeira semana, são 7 semanas de anos. Segunda, 62 semanas de ano, conforme o texto que nós lemos. Tá? A primeira é 7 semanas, de Daniel capítulo 9, versículo 25. Quando nós multiplicamos estas 7 semanas, 7 vezes 7, vai dar igual a 49 anos. Essas são as 7 semanas aqui do livro de Daniel, capítulo 9, versículo 25. O segundo período são 62 semanas. Quando você multiplica 62 vezes 7, vai ser igual a 434 anos. Só que fica faltando o quê? Uma semana para completar para completar 70 semanas. Fica faltando uma semana de anos. Como as semanas de anos em 7, então automaticamente ela se fecha, ela se completa nos 7 anos da grande tribulação. Essa é a última semana que está faltando se cumprir. O que eu estou querendo dizer com isso? Está tudo fechado, não adianta na profecia. Não tem como, por isso que o diabo tem ódio. Só falta a última profecia. Ela parou de contar quando Cristo foi arrebatado. Ela para de contar e já faz quase 2000 anos, irmãos, que parou de contar essa semana. E quando Jesus, na realidade, quando Jesus ressuscitou, aí quando Jesus arrebata a igreja, aí ela volta a contar. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Está tudo fechado no anzol da profecia. O que eu quero dizer com isso? Não sou especialista, mas os irmãos que pescam aqui sabem. Até me falaram esses dias aí, eu estava só ouvindo. Quando você pesca um peixe, você pega ele, quando ele joga, coloca a comida, o peixe pega, fisga. Quando ele puxa, você vai dando linha. Vai dando linha, vai dando corda, vai dando linha e o peixe vai lá. Até se cansar. Este mundo está fisgado no anzol da profecia. Eu vejo Deus dando linha, dando corda para muita gente, dando corda, mas não tem jeito. Deus está dando linha e dando corda, não tem jeito. Quando Ele puxar, você já cansou, né? Já está cansado, aí você fala assim, não, o mundo vai acabar, vai tudo, não, calma, está tudo no controle. Aí o profeta diz, eu vejo a terra cambaleando como ela se fosse um bêbado na grande tribulação. Fique tranquila, não vai cair não, a terra não vai explodir não. Pode acontecer muitas coisas, que vai acontecer, mas uma coisa nós temos que ter em mente, no coração, nós não estaremos mais aqui. A igreja tem uma missão, a igreja tem uma visão, tem uma missão. E na grande tribulação, eu quero que permaneça nesses 7 anos, eu não, né? Somente aqueles que amam a terra. Eu conversei aqui, irmãos, sobre a grande tribulação, que a grande tribulação, os horrores da grande tribulação, esse último período, vamos voltar para 31, página 31, por favor, que não... Os horrores da grande tribulação é muito grande, porque esse último período de 7 anos, ele está do lado da dispensação da graça. Ele está colado com a dispensação da graça. Então, por isso que nós acreditamos que a qualquer hora e a qualquer momento, algo vai acontecer sobre a terra. Por isso que nós acreditamos que com olhar para Israel,
olhando para as nações, e principalmente para Israel, que é o relógio profético das profecias escatológicas, e entendendo que dentro da escatologia bíblica, os 70 anos vão se começar a contar a última semana, quando a igreja for arrebatada, e já fazem quase 2000 anos que nós estamos aguardando, que essa contagem parou. E ela só vai voltar a contar, meus irmãos. É tudo maravilhoso se encaixando com Noé lá. Só vai voltar a contar quando Deus tirar os escolhidos dele da terra. Todo o período dispensacional, eu amo Deus, eu sou apaixonado por Deus, mas eu não sou como Deus, porque Deus dá a vida inteira para o homem errar e pecar e se arrepender, aí ele chega aqui ainda avisando para o povo que catástrofes, trombetas, taças, cavaleiros vão acontecer sobre a face da terra, a morte vai fugir dos homens, e automaticamente os homens ainda são ruins para não acreditar no Evangelho. Mas Deus mesmo com amor, Deus mesmo com paixão, faz o que com esse povo? Fique tranquilo, seja fiel, seja obediente. Você não vai passar por esses horrores. Não quer passar pelos horrores da grande tribulação? Então seja fiel a Deus, fiel na casa do Senhor, fiel no que você faz, fiel no seu propósito, fiel nos seus sonhos, fiel no trabalho da obra do Senhor, fiel no ministério. Seja fiel ao Evangelho, seja fiel à palavra. Pronto, meus irmãos. Então não precisa ter medo, ter ansiedade. O que vai acontecer no futuro? Não, o futuro a Deus pertence. Pode ter certeza. O que você tem que ter certeza é a garantia e a certeza da sua salvação. É salvação que garante você subir. É salvação que garante você subir. Na página de número, como nós falamos de uma coisa que é importante, aqui na grande tribulação nós estamos na dispensação da graça. Fica faltando a última. Aqui nós estamos vivendo hoje o último período da igreja na terra. Se você chegasse e olhasse para mim, mas pastor, eu sou filho de pastor, neto de pastor, já faz quase quase 2000 anos que Jesus fala que volta e não volta. Eu sou neto de pastor, filho de pastor, eu escuto essa conversa há muitos anos. Jesus não veio até agora, não. Jesus não veio mesmo, fique tranquilo, mas ele pode voltar a qualquer hora, a qualquer momento. O que tem que estar vivo em nós é a vinda dele a qualquer hora e a qualquer momento. A certeza que Jesus vai voltar é a garantia que você vai se santificar aqui na terra. Quando você para de acreditar que ele volta, você começa a pecar aqui na terra. Página 31, por favor. Essa última semana de 7 anos, será dividido em 2 períodos, 3 anos e meio e 3 anos e meio. E o que eu sou fã de Deus mesmo, assim, em todos os aspectos. É porque, pastor, como é que Deus, vamos raciocinar comigo aqui, como é que Deus, ainda bondoso, tem a oportunidade de tacar pedra 7 anos na cabeça dos incrédulos, do povo ruim, de falar assim, não joga não, meu filho. Vamos dividir esses último período dispensacional, vamos dividir esses últimos 7 anos da grande tribulação, vamos dividir em 2 períodos, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Nos primeiros 3 anos e meio, o que a gente faz? Falsa paz. Porque judeu não vai adorar ninguém, então vamos trazer uma falsa paz simbolizada pelo cavalo branco de Apocalipse capítulo 6. Aí em 3 anos e meio, aí, meus irmãos, vai acontecer algo que eles vão começar a querer oferecer sacrifício, ou o anticristo, a besta, vão querer ser adorado, o falso profeta. Aí o que é que vai acontecer? Falou, opa, vão reconhecer, esse aí não é
o ungido não. Esse aí não é o Messias não. Então, no meio da semana, vai haver o quê? Vai cessar a falsa paz, simbolizada por esse cavalo branco, e vai começar os horrores da grande tribulação. As pestilências, a grande tribulação vai ser forte em 3 anos e meio. Põe uma coisa na sua cabeça, Deus é tão bondoso, irmãos, que Ele não precisava alterar em 3 anos e meio. Ele poderia julgar a nação logo após o arrebatamento, como fez com Noé, mas não aconteceu com Noé. Noé ficou tranquilo. Noé ficou tranquilo, mas a nação foi punida na hora. Esta geração perversa que nós estamos vivendo hoje é uma geração muito má, semelhante à geração de Noé, mas mesmo assim Deus vai apenas começar a julgá-los depois de 3 anos e meio. Aí depois de 3 anos e meio, Deus vai levantar as testemunhas, as trombetas que estão aqui, olha aqui, ó. Vamos ler rapidinho aqui comigo. As catástrofes, página 31. Aí vai acontecer na grande tribulação para quem ficar. Primeiro selo, o anticristo 31. O anticristo se apresentará como salvador do mundo através da falsa paz. Segundo selo, guerra através de muito sangue e derramamento, à medida que o anticristo galga poderes e as nações. Terceiro selo, fome mundial, sem precedentes. Página 32, quarto selo. 1/4 da população mundial é eliminada por causa da fome, peste e guerra. Quinto selo, os mártires morrerão. Sexto selo, catástrofes nos céus, grandes terremotos fará a terra tremer, fumaça, cinza. O sol se escurecerá. Selo sétimo, ainda na tribulação, silêncio no céu, por causa da meia hora, anúncio do toque das 7 trombetas pelos 7 anjos. Depois dos 7 selos, mais 7 trombetas. Primeira trombeta, saraiva de fogo sobre a terra. Sobrevive. De saraivada de quase 1 talento. Saraivas misturada com fogo. E sem você poder morrer, porque a morte vai estar presa. Não ainda mais. Segunda trombeta, algo como uma grande montanha cai no mar. Um absinto. A terça parte da vida marítima e das embarcações são destruídas. Apocalipse 8. A terceira trombeta, rios, fontes, águas, continente, um terço de toda a água da terra é poluída. Apocalipse 20, 10 e 11. Quarta trombeta, escuridão na terra, desaparecerá 1/3 do brilho do sol e da lua e as estrelas. Apocalipse 8, 12. Quinta trombeta, a invasão da terra por demônios, por gafanhotos gigantes. Os habitantes da terra serão atormentados por 5 dias, por 5 meses. Apocalipse 1, 9, 1, 11. Sexta trombeta, cavalos e cavaleiros e infernais invadem a terra. Morre 1/3 da população de toda a terra. Apocalipse 9, 13 a 21. E a sétima trombeta está introduzindo os últimos piores juízos de Deus sobre o reino e sobre o anticristo, que são as 7 taças da ira de Deus. Ai dos que vão estar na grande tribulação. E ainda vai acontecer, meus irmãos, as últimas 7 taças. Eu prefiro estar com o Senhor nos ares. Eu prefiro estar no céu. Eu prefiro ser de Deus. Eu prefiro sofrer agora. Eu prefiro dizer não ao pecado agora. Eu prefiro sofrer consequências agora. Eu prefiro sofrer agora do que no futuro com os horrores da grande tribulação. Página 35, por favor.
Página 35. Vamos comparar aqui a vinda de Jesus, a primeira e a segunda. Porque Jesus é tremendo. Ele veio a primeira vez aqui na terra em corpo físico. Morreu, ressuscitou, subiu ao céu e prometeu voltar. A sua segunda vinda é uma segunda vinda só, mas em duas fases separadas, igual eu mostrei. O rapere, o arrebatamento e depois de 7 anos em glória. Jesus esteve aqui na terra, pregou, anunciou, salvou, recebeu, converteu os judeus, separou discípulos, fez milagres e maravilhas e entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, e o povo dizia: Hosana, 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 Hosana. Esperava um grande rei, esperava um rei montado em um cavalo alazão. Entrou ali um rei montado em um jumentinho. Mas todos estavam reconhecendo naquela época que ele era o Filho de Deus, que ele era o enviado de Deus, irmãos. E já faz isso quase 2000 anos. E esses mesmos discípulos que pregaram naquela época, esta mensagem chegou até aqui em Minasul. E você foi atingido por esta pregação. Você foi atingido por este evangelho, e este evangelho te libertou, esse evangelho te curou, esse evangelho te renovou, esse evangelho te batizou, esse evangelho te deu esperança, esse evangelho te disse assim: você não precisa juntar tesouro aqui, junte lá no céu. E não adianta a gente se gloriar não, viu, irmãos? Se gloriar por muitas coisas. Porque o jumentinho entrou, mas e o pessoal estava louvando, engrandecendo quem estava em cima do jumentinho. Saiba que tudo que você faz, e Deus faz crescer, faz prosperar, pode ter certeza que é a mão de Deus. Nunca foi você, é a mão de Deus. Nunca foi você, é a mão de Deus. Só para fechar esse ponto, irmos para o milênio, o jumentinho de Jesus falou assim: nossa, eu estou entrando aqui, está todo mundo Hosana, Hosana, colocando tapete para mim entrar, Hosana. Olha, que bom, Hosana, 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 que bom. Que bom, como é bom ser jumento na hora certa, como é bom ser jumento na cidade certa, como é bom ser jumento em Jerusalém. Eu nunca tinha entrado nessa cidade, eu estou entrando agora, que bacana, todo mundo, olha só essa multidão. No outro dia, o jumentinho falou assim: vou lá de novo porque aquela glória é muito boa, vou lá de novo. O jumentinho vai sozinho entrando em Jerusalém. Quando ele coloca a venta, aí já dá um judeu lá, pum, chute na venta. Aí chutou, chute para um lado, pedra para um lado. Ele e foi fugir, e pai correu, e pagada, e saiu da Via Dolorosa, e foi para outro lugar, e foi resmungar. E o resmungo dele era assim: eu não sei o que acontece. Ontem eu entrei aqui, todo mundo me aplaudiu. E hoje eu entrei aqui, me arrebentaram com pedra. Aí o outro jumentinho do lado dele falou assim: rapaz, para de ser jumento. Era quem estava em cima de tu, que estava uma valsa, batendo palma, glorificando. Não era por causa de você não, era por causa de quem estava em você. Nesta dispensação da graça, nós temos que aprender coisas espirituais, que tudo que acontece, nós temos que devolver a Ele. É para Ele, a glória é para Ele, o louvor é para Ele, o período todo é para Ele, é o Senhor, somente Ele, é para Ele. Temos que devolver, voltar a Ele, porque sem Ele nós não somos nada. Então olha aqui a diferença entre a primeira e a segunda vinda, página 35. Veio para morrer pelos nossos pecados.
Na segunda, ele virá como um dos senhores. Na primeira, ele veio como um servo. Na segunda, ele virá como rei dos reis e senhor dos senhores. Na primeira, ele veio como um príncipe ungido, olha. E na segunda, ele virá exaltado. Na primeira, ele veio humilhado. Na segunda, ele virá montado em um cavalo branco. Cuidado no cavalo, já expliquei, para vocês não pensar que é um cavalo de verdade. Fala de força, de poder, fala da autoridade, da força que ele vai descer. Na primeira, ele veio montado de um jumentinho. Na segunda, ele virá nesse cavalo, né? Ele virá para servir na primeira. Na segunda, ele virá para reinar. Na primeira, ele veio como um cordeiro de Deus. Na segunda, ele virá como leão da tribo de Judá para reger as nações com vara de ferro. Na primeira, ele nasce numa manjedoura. Na segunda, ele se assentará no trono da glória e no trono de Davi e no milênio também. Na primeira, ele é desprezado por homens. Na segunda vinda, ele reinará em Jerusalém no milênio de mar a mar. Na primeira, ele pagou tributos às nações. Na segunda, ele será adorado por todas as nações. Na primeira, ele veio salvar o homem dos seus pecados. Mas na segunda, ele regerá as nações e ele virá para reger, para governar todas as nações. E quando ele chega, quando ele desce na segunda, que ele destrói o anticristo, a besta, quando ele joga no lago de fogo. Esse lago de fogo aqui, gente, irmãos, está vazio. Esse lago de fogo foi feito para Satanás e seus anjos. Vou repetir. Esse lago de fogo, o inferno é uma antecâmara do Sheol, do Hades. O lago de fogo, a Geena, foi feita para Satanás e os seus anjos, quando eles desobedeceram aqui. Foi feito logo quando eles pecaram, a Geena, no planejamento de Deus. Lá está vazio, está aguardando a trindade satânica, a besta, está aguardando o falso profeta e está aguardando Satanás, que é a trindade satânica que operará na grande tribulação. E está vazio. Quando Jesus voltar em glória, ele acaba com a última guerra do Armagedon e joga os três lá de uma vez só, Satanás. Aí você me pergunta, e os demônios? Pastor, e os demônios que caíram com Satanás, como é que vai ser o julgamento? Deus é tremendo. Os juízes que estão aqui, os advogados que estão aqui, a Bíblia é sensacional. Na última ressurreição, os demônios, olha aqui, que estão no poço do abismo, preso, vão também subir para ser julgados e depois lançados. Julgados e lançados no tribunal. Serão abertos 7 livros para poder ser jogado no inferno. Gente, o lago de fogo não foi feito para seres humanos. O lago de fogo foi feito para Satanás e seus anjos. Quem vai e acompanha Satanás como ser humano vai receber a mesma punição dos anjos caídos. Lago de fogo e enxofre. Aí nós achamos que não é real, o julgamento é real, meus irmãos. O julgamento é real. Aqui nesse lago de fogo está vazio. Esse inferno aqui está cheio. E não confunda essa segunda ressurreição. A primeira ressurreição é arrebatamento. A segunda ressurreição é 1007 anos depois. Se você é um crente e morrer e ir para o inferno, porque você não estava salvo, você vai ser julgado aqui, neste tribunal aqui, Este tribunal de Cristo só está aqui quem já foi salvo. Então não se preocupe. Até vi o irmão esse dia assim, pastor, se eu pelo menos for aquele do carvão, tá bom. Se eu conseguir entrar,
não precisa de coroa nenhuma, até brincou com a gente. Se entrou nesse tribunal, tudo bem, aqui é o tribunal de galardão. Mas esse tribunal aqui, meu irmão, é para ser julgado. E o galardão fala de 3 coisas: justiça, soberania e bondade de Deus. Então Deus vai julgar cada um conforme as suas obras aqui na terra. Então não terá... Gente, quando se fala em julgamento aqui, Deus não... Se hoje as câmeras têm poder de filmar paredes e enxergar do outro lado, imagine a potência da câmera de Deus filmando o que a gente faz de errado. E muitas coisas do que nós praticamos, que a gente vive, pratica, faz e pensamos que nada tá, que Deus não está vendo nada. Aí alguns dizem assim, eu creio em anjo da guarda. Eu falei, eu também creio daquele anjo da guarda que fica guardando nós e anotando tudo que a gente faz de errado. Que a gente quer anjo da guarda só para nos proteger. Ah, é? E também para anotar o que a gente faz de errado, o que o pastor não vê, o que a igreja não vê, o que o povo não vê. Também está sendo anotado. Como é que é, irmão? É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. Então isso é muito sério. Vamos ver para o milênio? Vamos ver o milênio? Vamos ver o milênio? Abra a sua Bíblia, por favor. Página 35. O milênio é um governo, para ver se eu consigo encerrar aqui. O milênio é um governo que a igreja atuará. O milênio é um governo de 1000 anos. O milênio é um período, o milênio é a implantação do reino de Deus na terra. No milênio, Satanás perderá o direito de agir sobre a terra. Ninguém disse nem amém. Vou até repetir. No milênio, na 7ª dispensação, no último período dispensacional, Satanás perderá o direito de agir sobre os homens. Sabe o que significa, irmãos? Quando Jesus implantar o milênio, 1000 anos na terra, 1000 anos de paz, quem nascer no milênio nunca foi tentado pelo diabo. Agora a minha pergunta é fácil ser crente, meu irmão? Não é fácil ser crente, não. Ele tenta a gente 24 horas para sair da presença de Deus. E aqui no milênio, os bonitinhos que nascer lá, não tem diabo para ser tentado. Agora eu vou contar uma coisa para a senhora que eu vou agora achar bom nessa. Nasceu no milênio, não foi tentado pelo diabo, o governador, o milênio, destrói todos esses reinos que tiveram aqui. O único reino semelhante ao Éden é o milênio. A terra será restaurada. O leão, uma criança que nascer pode estar lá com a cabeça dentro da boca do leão, não tem problema. Terra restaurada. Terra sem pecado. Milênio, 1000 anos sobre a terra. Cristo reinando. Agora deixa eu só comentar uma coisa com vocês, irmã ali. Todos que nascerem aqui, tem algo que vai acontecer no milênio. Depois de 1000 anos, vai acontecer a última guerra. Em Apocalipse 20, capítulo 7, versículo 9. Vai acontecer a última guerra, vou falar só para a senhora, irmã, chamada Guerra de Gog e Magog. A guerra de Gog e Magog é com a maioria dos meninos, dos homens que nasceram no milênio. Satanás, a Bíblia diz, e Satanás será, quando no milênio, a Bíblia diz, prende Satanás, Apocalipse 20, e vi descer do céu um anjo, que tinha a grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão. Acho que esse versículo eu tenho que ler, irmãos. Tenho que ler porque é incrível como é que a Bíblia, o livro do Apocalipse, junta com a serpente
e é o que eu quero mostrar aqui, exatamente isso aqui, ó, gente, ó. A antiga serpente, Satanás, o dragão de 7 cabeças que se personifica na grande tribulação, e como ele é tratado, e como ele é preso, e como que a Bíblia se referencia a ele. Apocalipse capítulo 20, por favor. Se você puder abrir, abra. Vamos ler aqui algo sensacional. Apocalipse 20. Você está com a Bíblia aberta? Deixa eu ler, espera ainda. Irmã, olha aí, viu? E vi descer do céu um anjo só. Quando tem missão de Deus, um anjo só matou 185 mil soldados de Senequaribe. Um anjo só prende o diabo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu quem? Essa antiga serpente aqui é do Éden. É o mesmo que em todas as dispensações ele atuou para destruir a obra máxima de Deus da criação, que é o homem. A antiga serpente que é Satã, e amarrou por 1000. No milênio, Satanás está preso. No final do milênio, Satanás é solto por um pouco de tempo para tentar os moradores da terra. Aí, o que é que acontece com quem nasceu no milênio? O diabo tenta eles, faz com que eles pequem. E sabe o que é que eu me lembro? No final no final da geração, o povo aqui, olha como Deus é bom, os anjos se rebelaram contra Deus, o Éden se rebelaram contra Deus, 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 sempre teve um remanescente, sempre salvou uma família. Aqui se rebelaram contra Deus, mas sempre salvou alguma família. No milênio se rebelam contra Deus no Gog e Magog. Na última batalha, o diabo convence os homens a guerrear contra Jesus. Batalha de Gog e Magog. A última batalha, o diabo faz lá com que os homens guerreiem contra Jesus no final do milênio. Meus irmãos, olha o que acontece. Mas olha aqui para mim no meu óculos. Deus é tremendo. Está tudo tão no controle de Deus que ele ter sido solto no milênio, porque Deus é fiel. Não entra ninguém no céu também sem ser provado pelo Satanás. Não entra ninguém no céu para nos dizer assim, ó, eu nunca fui tentado pelo diabo. Não, para entrar no céu, meu irmão, até no Gog e Magog, para entrar no céu, tem que ser testado pelo diabo. Ou seja, quando eu falo testado, é tentado. Ele foi tentado. E fizeram a última guerra. Gog e Magog. Jerusalém será a capital mundial. Israel como cabeça das nações. Meu Deus do céu. Briga por terra. Hoje tem guerra por espaço. Guerra por mesquita. Página 35. Guerra por espaço. No milênio, Jesus reinará de mar a mar e será a capital mundial das nações. A ausência do mal, por Satanás está preso, a redenção da natureza, a ausência das enfermidades. E eu estava pregando em um dia e uma irmã falou assim, como é que funciona, pastor, esse negócio, a ausência de enfermidade? Eu tenho uma artrite, bucite, os ovos, tudo ruim, não funciona mais. Lá não vai ter nada, ausência de doença. Fique tranquilo, bico de papagaio, enfermidade, não, no céu não tem nada disso. Isso aqui é consequência de pecado. E para me encerrar aqui, abra sua Bíblia, por exemplo, a sua apostila na página 37. Os livros do julgamento da segunda ressurreição, os livros que serão abertos. Aqui, ó. Depois do milênio,
os mortos ressuscitarão na segunda ressurreição. A segunda ressurreição dos mortos é para o julgamento do tribunal. Serão julgados pelos livros que estão escritos. E depois do julgamento, descem para a punição eterna. Meu maestro, por favor. Eu já vou encerrar. Página 37. Livro dos Atos dos Homens, Apocalipse 20:12. Livro dos Atos dos Homens. Então, tudo que você anda praticando, irmãos, não adianta fugir. Os jovens, jovens, ei jovens, livro dos Atos dos Homens, jovens, ó crianças, eita meu Deus do céu, na minha terra diz assim, tem muita gente enganada com a cor da chita. Está tudo registrado, viu? Quando você mente para a mamãe, mente para o papai, namora errado, faz coisa errada, está registrado. Abortou, aí Deus deixou ser rápido. Abortou, aí pergunta assim, aí, abortamos na época que o Lula ganhou, e o negócio ficou feio, e apertou. E por quê? Porque estava apertando, tiramos o filho, mas tem 7 aqui no registro. Está registrado 7, por que tu só me apresentou 5? Tudo isso vai estar. Não estou amedrontando ninguém aqui não, viu? Mas só estou dizendo que faz parte de julgamento. Quando você tira um feto, vai fazer parte do julgamento. Se a lei humana já proíbe que a gente não pode abortar, e você vai lá e aborta. No registro de Deus está registrado. Segundo livro, o livro da consciência. Romanos 2,15. Cuidado. Aí você não adianta lá no grande tribunal você dizer assim, mas Senhor, eu não lembro. Põe tua consciência para funcionar. Mas, Senhor, eu não lembro. Tem uns irmãos até hoje aqui na terra, quem apanha não lembra, né? E quem bate? Quem bate esquece, né? Mas quem apanha? Então põe a consciência para funcionar. Livro da memória. O livro da lei. Tem gente que acha que os 2 mandamentos não tem valor nenhum. Cuidado, vai estar lá registrado. Livro da natureza. Livro da vida. Livro da vida. Para você não. Aqui da realidade, irmãos. Só para encerrar. Quem tiver aqui sendo julgado, vai ser só julgado porque nesse tribunal de Apocalipse capítulo 20, 11, 15, nesse tribunal aqui, você só vai ser sentenciado pelo aquilo que você já sabe que você está errado, porque você já está no inferno, não tem mais jeito. Mas Deus, ainda você vai receber o julgamento, para poder lembrar o que você fez errado e tinha oportunidade de fazer, tinha oportunidade de realizar, tinha oportunidade de perdoar, que tinha oportunidade de estar, que tinha oportunidade de adorar, que tinha oportunidade de fazer alguma coisa enquanto vivia. Você só pode fazer alguma coisa quando tu tiver espírito dentro de você. Então não adianta orgulho, nada disso adianta. Porque um dia nós teremos que prestar conta de tudo. E eu prefiro estar com Cristo para sempre. Os que preferem estar com Cristo para sempre na eternidade, levantem só uma mão para me ver. Você pode dizer assim, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Além do rio. Eu fecho sempre com vocês. Acho muito lindo. Aleluia. Doer paz, morte e show. Tristeza. Cante. Cante.
do Rio Azul. Se tiver vontade de chorar, chore. Se der vontade de adorar, adore. Se der vontade de falar mistérios, línguas dos anjos, fale. Cante. Deixa Deus mexer com as faculdades da tua alma. Nunca mais. É com vocês. Vamos lá? Cadê a mocidade? Só as irmãs e os irmãos param. Só os homens para me ver. Toda a igreja. Verei. Chore se der vontade. Adore. Seu. Das nações. Baixe a sua cabeça. Baixe a sua cabeça. Cante. Peça força a Deus. Peça força a Jesus para suportar. Peça autoridade para suportar. Relamante. Alamantoria. Cherabas. Alamanturabas. Cante, adore. Todos cantando. Aleluia. Nunca mais. Nunca mais, mestre, nunca mais. É o meu sonho, eu quero. Venha, mestre. Venha, mestre. Venha, mestre. Renova as nossas forças. Renova a minha alma. Ei, de buinda, camanchoria. É bruinda. Batiza. 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 Renova. Cura. Cura, mestre. Enxuga as lágrimas. Enxuga as lágrimas do teu filho. Somos o único evangelho e povo que podemos dizer: chore, chore, porque Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá, não haverá. Meu pastor. Você que quer aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então nós temos um curso especial para você, um curso avançado para você estudar. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia ao Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, você vai no primeiro módulo que tem lá, que é o módulo para alunos iniciantes ou alunos e visitantes. Quem está visitando, clique lá que você tenha lá acesso ao primeiro módulo. Você vai ver como funciona todo o nosso primeiro módulo, que também é gratuito
para você começar e já sentir um gosto de entender mais a palavra de Deus. Quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcancetodos.com.br. CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinário. Espero você.